E aí, meu amigo, como está o seu consumo de café? Você está comprando aquele café que você gosta, de uma qualidade melhor, extra forte, aquele grão mais bem processado, mais bem escolhido? Ou você está optando por um café um pouco pior, aquele sangue de boi, como diz o meu sogro? Bem, muitos brasileiros estão fazendo essa opção, ou pior ainda, meu amigo, parando de tomar o tão amado cafezinho. O brasileiro gosta de café. Acontece que com o preço do jeito que tá, a coisa fica complicada. E olha só, na comparação com abril do ano passado, a janela de 12 meses, o consumo de café no Brasil caiu 16% por causa do preço. O brasileiro não aguenta pagar tão caro no item que é do dia a dia, é uma paixão nacional, uma dentre tantas paixões do brasileiro, mas que simplesmente não cabe mais no orçamento do brasileiro na atualidade. Olha que maravilha! Prometeram lá em 2022 cervejinha, picanha para todo mundo. Não teve cervejinha, não teve picanha e agora não tem café também. Esse é o Brasil do Lula, esse é o Brasil do amor que voltou. Pois é, pelo menos tiramos o Bolsonaro, não é isso? Alguma coisa positiva tem que ter. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, são dados aqui da ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Café, que demonstram que na comparação de abril deste ano com abril do ano passado, a queda no consumo de café foi de 16%. É um negócio abissal, sem sombra de dúvidas. É praticamente dizer que de cada, vamos colocar aí, 6 xícaras que o brasileiro tomava de café no ano passado, agora ele toma apenas 5. Deixou de tomar uma. Para quê? Para consumir menos, é claro. Ah, mas isso aqui significa que o brasileiro tá gastando menos dinheiro com café, então tá economizando pelo menos, certo? Errado, o brasileiro está tomando menos café e gastando mais dinheiro com café ainda assim, porque embora o consumo tenha caído 16%, o café ficou 80% mais caro. Então, mesmo reduzindo a quantidade consumida, a quantidade menor que o brasileiro está adquirindo e consumindo no presente é muito mais cara do que a quantidade que ele consumia antes. Então, na prática, o brasileiro está pagando mais caro e bebendo menos café. Que combinação maravilhosa essa no desgoverno Lula, não é mesmo? Nenhuma novidade até aí, até porque o café tem ficado em preços elevados já há muito tempo. E tudo bem que nós já conversamos aqui no canal, inclusive, a esse respeito. Há fatores externos relacionados à oferta do grão de café, que é o principal subsídio para o café torrado e moído que a gente compra no supermercado. Né? Tem os processos ali de você moer, de você torrar, depois fazer colocar no pacote, enfim, transportar. Tudo isso são gastos, acessórios, ok. Mas a maior parte do custo do produto final do café torrado e moído que é comprado no supermercado, tipicamente, é o grão do café. E houve uma queda considerável na oferta, sim, nos últimos meses, nos últimos anos, tanto aqui no Brasil quanto lá no Vietnã. O Brasil é o maior produtor de café arábica, se eu não me engano, e o Vietnã é o maior produtor de café conilon. Caiu em ambos os casos. Quando cai a oferta, o que acontece? O preço sobe. Isso aí é inevitável, lei da oferta e da demanda de fato. Acontece que existe um problema muito sério relacionado à cotação do dólar em relação ao real, que é a grande tragédia para o brasileiro em matéria de preços nos últimos meses. O real se desvalorizou muito. Aí você tem a tempestade perfeita para muitos itens. Por exemplo, o café. O preço já estaria mais alto de qualquer forma, só que com o real perdendo valor dessa maneira, nessa magnitude, o Brasil não dá conta de, por um lado, suprir a necessidade interna, por outro, com o real desvalorizado, fica muito atrativo para o produtor brasileiro exportar esse grão, e tá faltando grão de café no mundo, fica muito fácil para o gringo vir aqui e comprar barato o nosso café e fica mais vantajoso para o produtor brasileiro vender para o gringo.
Por outro lado, quem quiser comprar aqui no Brasil ou tem que importar muito caro agora, porque a oferta caindo, a demanda está elevada por esse café mais escasso e o dólar está muito caro, tornando as importações muito caras, ou ele tem que pagar caro pelo café produzido no Brasil para competir com o gringo que está vindo nadar de braçada aqui. Os tipos diferentes de café ficaram mais caros, é claro, isso varia bastante. A média foi o que a gente falou ali, mas o café solúvel foi o que ficou mais caro aqui, 85%. O café gourmet subiu 56%, o tradicional barra extra forte 50%, o especial 42% e o superior 29%. Essa alta que nós temos visto nos últimos tempos não é surpresa, a gente sabia dos fatores e a própria ABI, que é essa associação, já tinha falado que os preços iriam continuar subindo nos primeiros meses de 2025, mesmo com o dólar caindo, que é o que tem acontecido, mesmo com, eventualmente, uma retomada da produção. Por quê? Porque os produtores do café final, os industriais, aquele para o consumidor final, quero dizer, o café, eles seguraram a alta de preços durante algum tempo para fazer uma alta mais tênue, mais suave, diluída no tempo. Então, o grão de café ficou muito caro, de repente, de uma vez, e você lembra, de novembro até 31 de dezembro do ano passado, o dólar saltou de 5,70 mais ou menos para 6,20. Imagina a tragédia para quem tem que lidar com essa questão de importação e exportação, essa cotação. Então, o produtor teve que arcar com esse preço mais elevado do custo sem repassar para o consumidor final de uma vez. Agora que a coisa mais ou menos se estabilizou do ponto de vista do produtor, ele ainda continua repassando esse reajuste que não foi feito lá atrás. A gente está vendo ainda o efeito rebote disso aí. Então veja aqui, por exemplo, que durante alguns anos, nos últimos anos, a produção tem caído de fato do café e o custo da matéria-prima ficou 224% mais alto. Para o consumidor final, 110% mais caro ao longo desse período aí também. E, enfim, tem a questão aqui da logística, atrapalhando também do ponto de vista internacional e etc. E o resultado triste disso aí é o brasileiro consumindo menos, tendo que parar de tomar o seu amado cafezinho, tendo que beber menos café porque não consegue pagar, não consegue comprar. Então, beleza, o pessoal ainda compra pote de café, ainda tá na cesta básica, mas toma menos. Ou toma um café mais ralo, que também é um fenômeno, o tal do chafé, que obviamente leva o consumidor a comprar menos vezes o pó de café no supermercado. E aí você tem lá os pacotinhos cada vez menores, 250 gramas, que estão caros ainda assim, mas melhor do que você comprar o de meio quilo ali e pagar, sei lá, 50 reais em alguns casos. É um negócio bastante crítico para o brasileiro. E conforme eu falei, o brasileiro está pagando mais caro e tomando menos café. Isso é uma tragédia sem sombra de dúvidas. E se torna pior quando a gente pensa que não é só o café. Tem um monte de coisas que estão caras ainda, continuam caras, preços subindo ainda, ok, num ritmo menor, inflação desacelerando, mas os preços estão subindo ainda assim. As compras estão diminuindo, tem várias notícias que mostram, a cesta básica está menor, a quantidade de consumo de café está menor, a qualidade dos produtos está caindo, essa é a verdade. Vai acreditar que esse pó de café consumido agora, nessas condições, é tão bom quanto aquele, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás? Não é. A reduflação está agindo nesse sentido também. E aí o que nós temos basicamente é uma piora de todos os cenários. O preço mais elevado, o consumo caindo e o pouco café que o brasileiro ainda tem condições de beber é aquele café meia boca que certamente você conhece muito bem. Olha aí, meu amigo, você está pronto para pagar a indenização bem camarada, bem tranquilinha que a Dilma Rousseff vai receber dos cofres públicos? Sim, porque ela foi anistiada. Aí você se pergunta, anistiada pelo quê? Pelos delitos supostos que ela cometeu lá na época da ditadura militar, que ela estava recorrendo há algum tempo disso já, diga-se de passagem. Finalmente, olha
Quem poderia dizer, não é mesmo, que a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos iria conceder anistia para uma de suas camaradas? Pois é, Dilma Rousseff vai receber 100 mil reais em parcela única de indenização. Agora, o grande ponto realmente é que isso aqui não importa tanto do ponto de vista financeiro para ela. Já vou explicar por que isso não faz diferença nenhuma na vida da Dilma Rousseff. É uma questão mais moral, de fato, de, inclusive, né, escarnecer da sociedade, enquanto a esquerda fala sem anistia e essas coisas todas, concedem uma anistia muito da generosa para a Dilma Rousseff, uma pessoa que sim, ela sim estava ligada a grupos que praticavam atos deliberadamente contra a ordem vigente, nada relacionado a passar batom, estátua do STF, nem nada do tipo. Ações reais, efetivas, sobre as quais a gente vai conversar neste vídeo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Prepare o seu saco de vômito, porque a gente vai ver o pessoal dessa comissão fazendo aqui a declaração de anistia da Dilma Rousseff. Se segura. Curtinho o vídeo, não precisa se preocupar muito não. Vamos lá. Excelentíssima senhora presidenta, não tem como não ser, Dilma Vana Rousseff. Esta comissão, pelos poderes que lhe são conferidos, lhe declara anistiada política brasileira e, em nome do Estado brasileiro, lhe pede desculpas por todas as atrocidades que lhe causou o Estado ditatorial. Causou à senhora, à sua família, aos seus companheiros de luta e, ao fim e ao cabo, como disse o relator, a toda a sociedade brasileira. Nós queremos também lhe agradecer pela sua incansável luta pela democracia brasileira, pela sua incansável luta pelo povo brasileiro. Muito obrigado por a senhora existir e ser essa mulher que, como todos lhe chamam, Dilma Coração Valente. Muito obrigada. Quem chama Dilma de Coração Valente? Pelo amor de Deus. Um moleque defende o povo brasileiro, quebrou o Brasil, faliu o Brasil, um monte de gente ficou pobre por causa da Dilma Rousseff, mas agora vai ganhar um prêmio aqui, né? No que a Dilma Rousseff estava envolvida e que ela acabou sendo presa lá no DOI-CODE e tudo mais, parece sim que ela foi vítima ali de maus tratos, de agressões por parte dos policiais lá, enfim, o pessoal do DOI-CODE ali, chutes e coisas do tipo ali, aquela tortura psicológica também, etc. Ela foi presa na época por causa de algumas mensagens que foram interceptadas, tinha o nome dela relacionado, as mensagens eram para ela e tudo mais. Só que a ação guerrilheira da Dilma Rousseff não tem ligação direta com a prisão que ela sofreu, porque essa ação guerrilheira aconteceu antes disso aí, mais ou menos ali em 68, por aí, porque ela fez parte desse grupo aqui, ó, Comando de Libertação Nacional Colina, lá de Minas Gerais. E lembrando, Dilma Rousseff é mineira. Então, esse grupo aqui era formado por jovens estudantes universitários de extrema esquerda, claro, pessoal guerrilheiro que se inspirava lá na questão cubana e etc. E bem, eles lá em 1969, em março, realizaram a primeira ação, que foi um atentado contra o sindicato dos bancários. Eles explodiram bombas aqui nas casas do delegado e do interventor em apoio aos grevistas, aos sindicalistas. Então, olha, isso aqui é um ataque terrorista de verdade. Não é passar batonzinho em estátua nem nada do tipo, não. Em 69 também, eles assaltaram, isso aqui é famoso, esse assalto à agência do Banco do Comércio e Indústria de Minas Gerais e o Banco do Brasil também, lá em Contagem, Minas Gerais. Então, a Dilma Rousseff fez parte dessa organização quando ela era novinha, ali, ela foi presa com 22 anos, mas foi depois desse envolvimento dela com o grupo Colina. Parece que esse grupo se juntou à Vanguarda depois, um negócio assim. Então, o envolvimento da Dilma Rousseff foi nessa época e por causa disso ela entrou com um pedido aí de anistia e tudo mais. Pois bem, essa
esse pedido aqui dela, a questão do ressarcimento financeiro, são duas coisas. Primeiro, é o reconhecimento dela como sendo uma vítima da ditadura militar. E a outra coisa é a indenização, porque o pedido dela, ela foi afastada de um cargo que ela ocupava durante o período da ditadura militar e ela pediu o ressarcimento desses valores, que dariam aí uns 2.700.000 em valores corrigidos. Mas o limite de pagamento é 100 mil reais. Então, por isso que foi dado esse valor aqui, que é o valor máximo, o valor limite, para ela dentro da lei da anistia aqui, de maneira geral. Enfim, esse negócio aqui vai ser pago, essa questão, né, que ela pediu indenização de 10.700 reais mensais, e a contagem do tempo do período em que ela foi presa e torturada, de 1970 até a promulgação da lei da anistia. Então isso aqui seria considerado, em tese, para essa contagem aí e tudo mais. O pedido vem lá de 2002, então vamos lá, né? A comissão foi criada lá na época do Lula, talvez você se lembre, a comissão aí, né, que é mais apropriadamente chamada, eles criaram a Comissão da Verdade, mas é mais apropriadamente chamada de Comissão da Verdade Unilateral, apenas isso, para conceder benefícios para os seus camaradas. É simples assim de entender. Só que, como ela passou a ocupar cargos no governo, o processo foi suspenso. Aí em 2016 ela sofreu impeachment, voltou a pedir a análise desse caso, só que lá em 2022, na época do Bolsonaro, o pedido foi negado. Agora é um recurso que a Dilma Rousseff pediu então a respeito disso aqui. Pois bem, a questão do valor, conforme eu falei, é o máximo, é o limite que pode chegar esse tipo de indenização. 100 mil reais, que, caramba, é muita grana, com certeza. Pelo menos para mim é muito dinheiro. Não sei para você, mas para mim é muita grana, sem sombra de dúvidas. Eu sei quanto tempo eu tenho que trabalhar para chegar nesse valor aqui. E eu sei quanto tempo que a Dilma tem que trabalhar, entre muitas aspas, lá no banco dos BRICS, para conseguir esse valor aqui. E são menos de 15 dias corridos. Tô nem considerando dias úteis, não, dias corridos. Dá menos de 15 dias, acredite ou não. Por isso que eu digo, monetariamente, isso aqui é pouco relevante para Dilma Rousseff. Porque olha só, o salário dela lá no Banco dos BRICS, a gente não sabe exatamente de quanto que é. Mas pode ser mais ou menos aí, acredita-se, uns 295 mil reais. Salário mensal, meu amigo. Isso aqui é por mês, não é salário anual, não. Salário mensal. Por quê? A remuneração direcionada aos 6 membros do conselho, do board, do Banco dos BRICS, que é o NDB, novo Banco do Desenvolvimento, é de 4 milhões de dólares por ano, que dá 21 milhões de reais mais ou menos. Aí varia um pouco da cotação, essa notícia aqui é um pouco antiga, mas se você dividir igualmente por todos os membros, dá 295 mil reais por mês para cada um, 56 mil dólares. Que hoje vai dar mais do que isso aqui, provavelmente. Mas agora tem uma fonte ali que trabalha num banco ali, que tem bastante relação com esse pessoal, falou que, né, os salários dos presidentes aí, do Banco Mundial, do BID, etc., ficam mais ou menos na faixa de 500 mil dólares por ano. Então o da Dilma Rousseff deveria ser mais ou menos isso, que é 221 mil reais. Veja que, em ambos os cenários, seja 295 mil, seja 221 mil por mês, 100 mil reais, que é o valor da indenização da Dilma Rousseff, é menos do que metade do mês. Então, para ela, isso é troco de pinga. Pense num trabalhador brasileiro aí, assalariado, recebe salário mínimo, ganhando uma indenização de 700 reais. Não vai fazer diferença nenhuma substancial na vida dele, não vai mudar a vida dele, definitivamente. Vai dar uma desafogada no mês e nada além disso. Dilma Rousseff não precisa dessa grana aqui, definitivamente está com a vida feita, está sendo recompensada pelos serviços prestados ao partidão. Isso aqui, no fim das contas, nada mais é do que um tapa na cara da sociedade, obrigando o povo brasileiro a pagar essa indenização para alguém que não merece, para alguém que esteve sim ligada a atos reais de terrorismo, não esse negócio de 8 de janeiro, não, alguém que não precisa desse dinheiro. Isso aqui é um reconhecimento apenas de uma anistia para uma pessoa que tem coisas condenáveis, sim, a serem colocadas em sua conta, ao contrário da maior parte das pessoas que estão até hoje sofrendo pelo que aconteceu lá no dia 8 de janeiro de 2023.
meu amigo, a Faria Lima está em polvorosa com a possibilidade do Lula não ser reeleito em 2026. Eu já falei aqui no canal, isso tá mais para torcida do que qualquer outra coisa. O pessoal está cruzando os dedos, está rezando toda noite para que o Lula perca a eleição no próximo ano. Estão ficando animadinhos com as pesquisas de opinião que mostram o Lula perdendo popularidade, a desaprovação aumentando, o cara tá todo enrolado em cada vez mais problemas, tem gente pulando fora do barco, etc, etc. Mas como eu sempre digo aqui, muita água pode rolar debaixo dessa ponte, porque não depende só do Lula, depende de quem vai concorrer com o Lula, se é que alguém vai concorrer com o Lula, se é que o Brasil não vai ser venezuelizado até lá. E nem sei se eu pronunciei a palavra corretamente, me perdoe se não. Vamos dar uma olhada então nessa opinião torcedora da Faria Lima a esse respeito, sem um pingo de apreço, sem um pingo de empatia por esse pessoal da Faria Lima que fez o L com gosto em 2022 e colocou o Brasil na merda que ele está hoje. Ajudou o Brasil a chegar nesse patamar, porque o que tem de economista, o que tem de banqueiro, o que tem de gestor de fundo que apoiou o Lula, inclusive, abertamente não está no gibi. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, olha só, para começar aqui pelo pessoal do Morgan Stanley, os analistas gringos, mas enviados a clientes, analisando a questão do Brasil. E tudo bem que o Morgan Freeman, o Morgan Stanley, não tem nada a ver com a Faria Lima necessariamente no sentido eleitoral. Eles não votaram aqui no Brasil, é claro. Mas qual é a estimativa deles para 2026? A depender do cenário político, um cenário com a derrota do Lula e do seu governo para oposição no próximo ano, ou seja, não vale entrar um substituto do Lula, um petista, alguém de esquerda, não. A oposição atual ao Lula, se é que existe oposição ao Lula atualmente. Mas se a direita entrar no poder em 2026, ganhar as eleições de 2026, começar a governar em 2027, esse cenário mais otimista, o melhor dos cenários, o mais paradisíaco dos cenários, poderia levar o Ibovespa a atingir 189 mil pontos no ano que vem, antes da direita sequer assumir o mandato. Só a perspectiva do fim do mandato do Lula já seria suficiente para fazer saltar dos atuais 140 mil pontos, que eu acho muita coisa, mesmo levando em consideração a questão da inflação, a questão do dólar e etc. A bolsa para mim tá cara ainda, mas levaria a Bolsa Brasileira dos atuais 140 mil pontos para 189 mil pontos, que é um patamar longe de ser atingido em qualquer momento da história da Bolsa Brasileira. Lembrando que em dólares a gente não voltou aos patamares lá de 2010, mais ou menos. Nunca alcançamos esse patamar, de fato. Então o pessoal do Morgan Stanley fala o seguinte, que o calendário eleitoral dos próximos 18 meses abre espaço para o início de uma mudança de política, principalmente fiscal, que é o grande ponto no final das contas. E aí, a avaliação do pessoal do bancão é o seguinte, a relação risco-retorno do Brasil está elevada, é um capital de risco ainda. Ações brasileiras são ações arriscadas, é aquele dinheiro, aquela pimentinha da carteira que você coloca podendo perder, mas se ganhar, você vai ter uma simetria muito interessante. Então, esse cenário aqui, essa relação risco-retorno do Brasil, agrada o pessoal do Morgan Stanley, porque, na visão deles, o cenário otimista se tornou mais provável, ou seja, a direita vai ganhar as eleições no cenário mais provável, de acordo com a análise desse bancão aqui, por causa da aprovação do Lula. A aprovação dele está menor hoje do que aquele patamar de aprovação que outros presidentes tinham quando se reelegeram. Então ele não teria cacife, não teria tração, não teria capital político suficiente para se manter nesse sentido aqui. E eles inclusive comparam com o Bolsonaro, falando que a aprovação do Lula nesse mandato atual está seguindo a mesma trajetória da aprovação do Bolsonaro.
O que não é nenhum afago, nenhuma garantia de nada. A gente sabe o diabo que foi feito para tirar o Bolsonaro do poder lá em 2022. O esforço que foi feito para que o Lula fosse eleito. Aliás, tiraram o Lula da cadeia, soltaram a besta, soltaram a fera para que o Bolsonaro fosse derrotado. E, enfim, os analistas acreditam que isso pode levar, inclusive conjugando o cenário de uma política fiscal mais austera, um dólar enfraquecido, que é o que nós temos visto nos últimos tempos, a um fluxo no mercado de ações, trazendo recursos para o Brasil, recursos que hoje o banco considera que deveriam já ter chegado nas empresas brasileiras. O valor de mercado dessas empresas estaria descompassado. Portanto, e aí chegaria aos 189 mil pontos de fato ali no Ibovespa. E tem muita gente, sim, do mercado financeiro acreditando nessa situação. Aliás, não há outro motivo hoje, no meu entender, no meu ponto de vista, para a Bolsa Brasileira estar tão valorizada que não seja a perspectiva de que o Lula vai perder as eleições no próximo ano. Por quê? É questão norte-americana, o dólar, tarifas, não tem sentido isso impactar a Bolsa Brasileira. As empresas grandes, aquelas que mais pesam no Ibovespa, dependem muito da China, e a situação chinesa está assim com uma grande interrogação, não tem nada definido nesse sentido aí. Agora, se você considera que desde o final do ano passado para cá, todas as pesquisas de opinião têm mostrado o Lula desidratado, o Lula se enfraquecendo, a crise do INSS vai pegar a popularidade do Lula, vai impactar bastante nesse sentido também. Partidos do Centrão sinalizando que vão desembarcar do governo, PDT já desembarcou, tem vários sinalizando isso também. E todo o enfraquecimento ao redor da imagem do Lula, a possibilidade de que ele não chegue forte para as eleições do ano que vem. Olhando para esse cenário aí, olhando as pesquisas de opinião, as pesquisas eleitorais que mostram o Lula perdendo de todo mundo no segundo turno, o pessoal já começa a fazer apostas em relação à economia brasileira, em relação à bolsa de valores, às empresas, às ações, o valor de mercado. E não adianta nada investir no Brasil esperando um rally, esperando uma alta depois das eleições. Nem adianta nada investir faltando um mês, se as expectativas, as pesquisas estiverem mostrando o Lula perdendo em todos os cenários. Essa aposta tem que começar antes. Então eu vejo esses 140 mil pontos que o Ibovespa está batendo aí, o recorde histórico e tudo mais, com algum grau de correção, ok, pela inflação e etc. Mas eu vejo já como uma aposta em uma derrota do Lula no próximo ano, que sim, na minha opinião, no meu entender, faria a Bolsa de Valores disparar consideravelmente. Mas é o que eu tenho dito. Muita água vai rolar debaixo dessa ponte ainda. Uma coisa é tratar da desaprovação do Lula, que é um fato, que é uma coisa que é atestada por todas as pesquisas, e não tem nada que o STF possa fazer para impedir, não tem nada que a Câmara, o Congresso, que ninguém, o Lula, o PT, ninguém pode mudar isso aí. É um fato que é inegável e que é imutável ao que tudo indica. Tende só a piorar e nada pode ser feito do ponto de vista dos poderes, do estamento do Brasil para que isso mude. Agora, quem vai enfrentar o Lula é outra história, porque o STF pode entrar nessa jogada, o TSE, os poderes políticos, enfim. O inferno pode ser feito para tirar os principais nomes da disputa, transformar o Brasil numa verdadeira Venezuela e garantir a reeleição do Lula via tapetão. Então, falar que é o cenário mais provável, mais otimista, eu não iria tão longe assim. Torço para que o Lula perca, com certeza, torço para que entre alguém com uma política de austeridade real, efetiva, no ano que vem. Apostaria todas as minhas fichas nisso, mas de jeito nenhum, porque o Brasil é extremamente imprevisível, a gente não sabe como as coisas vão se comportar até lá. Meu amigo, você tá achando que os problemas do INSS estão relacionados apenas àquela fraude? Claro que não, você sabe que tem o maior de todos os problemas, que é justamente o déficit previdenciário hoje no Brasil, a questão demográfica que atrapalha, condena o INSS, na verdade, à falência completa. Já tem um rombo de 300 bilhões de reais, isso vai aumentar consideravelmente. Já falei bastante sobre isso aqui no canal, inclusive.
Mas no governo Lula, você sabe, não tem nada ruim que não possa piorar. E no caso, uma coisa piorou bastante nesse desgoverno Lula, que é justamente a fila do INSS. A quantidade de pessoas esperando por o atendimento de um pedido, a resolução de um problema. Essa fila dobrou de tamanho. Não dobrou de tamanho no governo Lula, dobrou de tamanho do ano passado para cá, que já estava muito elevado, inclusive, já era um aumento em relação ao período do Bolsonaro. Sim, o Lula anunciou com toda a pompa que iria zerar a fila do INSS no governo dele, que é um absurdo, tanta gente esperando, e olha o resultado, meu amigo. Nunca tivemos tantas pessoas sem atendimento em seus pedidos para o INSS. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Olha só, esses dados foram divulgados recentemente e há um problema adicional para além das pessoas tendo que esperar, pessoas que não podem esperar, estão sem trabalhar, sem receber e têm direito a isso aí, elas pagam para ter direito, então não é nenhuma esmola estatal, pelo contrário, as pessoas pagam e caro para ter direito a esse benefício previdenciário e ficam esperando isso de maneira indefinida, vai saber por quanto tempo. Mas não é só esse problema, olha só, a instituição fiscal independente do Senado Federal avalia que esse acúmulo de requerimentos pode gerar um adicional no gasto estatal no próximo ano, porque essa fila vai continuar crescendo de forma indefinida, esse problema vai ser resolvido em algum momento, porque digamos que o governo faça uma força-tarefa para sanar essa fila toda. É uma tonelada de benefícios que estão esperando ser avaliados. Quando eles forem concedidos, e a maior parte deles vai ser provavelmente, quando isso acontecer, o governo vai ter um extra de 16 bilhões de reais de gasto previdenciário para colocar, para enfiar no orçamento de alguma forma. E onde que esse dinheiro vai entrar? Você pode ter certeza que nas previsões que o governo fez para o orçamento do próximo ano não tem isso aqui contemplado, definitivamente. A instituição fiscal independente do Senado se debruçou sobre isso e chegou a essa conclusão, porque estamos falando aqui de um total de quase 2 milhões e 700 mil pedidos pendentes no mês de abril. Em março tinha um pouquinho a mais, melhorou um pouquinho, mas caramba, basicamente isso, 2 milhões e 700 mil pedidos. E na comparação com abril do ano passado, a coisa fica escandalosa, porque eram 1,4 milhões de solicitações, já era muita coisa. Para pensar, 1 milhão e 400 mil pedidos parados, não quer dizer que são beneficiários ou brasileiros, porque pode ter mais de um pedido por pessoa. Mas eu suponho que passava de 1 milhão a quantidade de brasileiros esperando alguma resposta do INSS. Agora, isso subiu 91%, praticamente dobrou em apenas 12 meses. É uma coisa completamente absurda, atingindo praticamente 2,7 milhões de brasileiros, ou de pedidos pelo menos, em análise em abril deste ano. Então são dados bastante recentes mostrando o problema desse acúmulo de maneira geral. E metade praticamente dessa fila é composta por benefícios de incapacidade. Aí a coisa se torna mais cruel, porque essas pessoas são pessoas que não estão trabalhando, não podem trabalhar em decorrência de algum problema de saúde, de algum acidente que sofreram, de alguma incapacidade que pode ser permanente ou temporária. Mas o que não é temporário é o gasto da pessoa. As contas continuam chegando, a pessoa tem que pagar aluguel, tem que botar comida dentro de casa e ela tem direito a isso aqui. Porque ela paga INSS ou ela tem INSS descontado do salário dela, não tem nem opção de não pagar, contribuinte obrigatório, então a pessoa paga o INSS para ter esse direito, para poder desfrutar disso. E aí acaba ficando 1, 2, 3 meses numa fila para receber um benefício previdenciário. E aí, enquanto o benefício não sai, o que ela faz? Bem, só Deus sabe o que a pessoa faz. E bem, tem uns dados aqui
que mostram que de dezembro para cá o negócio disparou consideravelmente. Tem o problema aqui, é claro, da greve dos peritos médicos federais, que atrapalhou bastante nesse sentido. Olha só, mais de 600 mil pedidos represados a mais do que tinha no final do ano passado. Obviamente isso aqui piorou bastante o cenário, mas não apenas isso, porque se a gente olhar os números aqui, olha só, tem a informação aqui dessa imagem no Twitter, que mostra a quantidade de benefícios, o estoque de requerimentos, ou seja, quantos requerimentos estavam represados ao longo do tempo. E você pode ver aqui, vou tirar a minha imagem só para a gente olhar isso aqui, né? Pois bem, você pode ver ao longo dos anos a variação disso. No governo Bolsonaro, olha só, 2020, no começo de 2020, foi implementado o INSS digital. O que isso aqui significa? Significa que antes muita gente não tinha acesso ao benefício previdenciário. Essa é a triste verdade. Veja que o número de benefícios estocados ficava abaixo de 1 milhão, e depois com a implementação do INSS digital, isso dobrou de tamanho, ou seja, as pessoas não estavam requerendo o benefício que elas tinham direito, porque era muito burocrático, muito difícil. Com a digitalização disso, ficou muito mais prático. Convenhamos, 2020 que a coisa foi digitalizada. Meu amigo, né? A gente já estava falando de inteligência artificial nessa época, o governo não tinha ainda digitalizado o INSS. Mas veja então que teve o período da pandemia, ok, mas no decorrer dos anos do governo Bolsonaro, o número de benefícios estocados foi caindo para níveis quase similares àqueles lá do período pré-INSS digital. Então era uma tendência de queda que estava acontecendo até o Lula chegar ao poder. É claro, chegou ao poder. Olha o aumento que aconteceu aqui depois de janeiro de 2023, com uma leve queda na virada para meados de 2024, mas o que aconteceu dessa época para cá é uma coisa absurda, chegando a esse número monstruoso que nós temos aqui. O recorde foi em março, mas você pode ver que tem vários meses que o total está superior àquele início lá do governo Bolsonaro, quando nem havia ainda uma estrutura suficiente para lidar com esse cenário. Então é claro que estamos diante de uma piora grotesca que aconteceu no governo Lula. Tem aqui a consideração de fato dos governos, feita aqui pelo pessoal do Poder 360, mais ou menos a mesma informação de fato aqui, um pouquinho mais detalhada, porque o gráfico tem mais informações, mas o básico eu falei de maneira geral aqui, né? São 1,2 milhão de benefícios por incapacidade. Tem o pessoal aqui também que está esperando assistências e o benefício de legislação especial. É aquele negócio que deve demorar uma vida para ser concedido. 454 mil pedidos de aposentadoria, gente que já poderia estar recebendo dinheiro, que contribuiu a vida toda, tem direito e não consegue receber porque a fila não anda. Pedidos de salário maternidade, mulheres que estão sem trabalhar não conseguem receber esse benefício, 158 mil. Pensões e reclusões, 144 mil. Então, olha só, o pessoal da XP estima que o impacto de 6 bilhões de reais só com o pagamento dos valores em atraso para 1,3 milhão de pedidos, que eu suponho que seja o pessoal principalmente do benefício de incapacidade. Só para pagar o retroativo disso aí, 6 bilhões de reais. Então você consegue compreender o impacto fiscal que isso aí vai ter, para além do impacto moral de pessoas que têm direito não estarem desfrutando do seu benefício, pessoas que estão passando necessidade por não trabalhar, estarem incapacitadas, não conseguem receber o benefício e ficam aí, sei lá, dependendo de caridade alheia, pendurando conta na praça, esperando o benefício sair e pode não sair. Essa é uma verdade. Para além dessa questão moral, tem a questão fiscal. Isso vai dar um impacto muito grande para o governo quando e se essa fila vier a ser corrigida, porque convenhamos, com esse cenário, o governo não tem incentivo nenhum para resolver essa história. Agora, junte esses pedidos com a montanha de pedidos de ressarcimento que podem ser feitos a qualquer momento, se uma ferramenta nesse sentido for disponibilizada, todo o grau de acesso a informações que está acontecendo, meu amigo, a tendência é que isso aqui apenas piore. Meu amigo, levamos ferro mais uma vez com o governo Lula em matéria fiscal. Olha aqui
a cara do meliante Fernando Haddad, junto com a sua melhor amiga Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, Haddad, ministro da Fazenda, anunciaram hoje, dia 22 de maio, como já era previsto por sinal, o bloqueio de 31,3 bilhões de reais. Melhor dizendo, congelamento. Eu vou explicar por que isso aqui tá errado, essa definição dada pelo pessoal aqui do G1. E não só isso, meu amigo. Isso aqui já seria um problema, é claro, porque demonstra a total incompatibilidade do que foi colocado no orçamento, um orçamento que foi aprovado esses dias para trás, o orçamento de 2025, diga-se de passagem, e o que está sendo efetivamente executado. E é uma coisa assim, já retroativa, porque não teve o bloqueio lá atrás, porque não tinha nem orçamento para ser avaliado em relação à sua execução de fato. Mas para além desse problema, olha aí, o governo aumentou o IOF. O governo Lula não cria impostos, o Haddad não é taxado. Olha aí, meu amigo, mais um imposto sendo aumentado, um imposto que em parte seria extinto pelos planos do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, até 2029, e que foi aumentado pelo governo Lula. Vai representar 61 bilhões de reais a mais nos cofres do governo, a menos no nosso bolso. Em 2 anos, apenas isso, 20 bilhões agora, 41 bilhões no ano que vem. Isso se a curva de Laffer não esmagar o orçamento brasileiro, é claro, o que seria muito merecido, diga-se de passagem. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então olha só, o anúncio foi feito agora à tarde, dia 22, dia que eu estou gravando este vídeo, e é um congelamento de 31,3 bilhões de reais. O que é o congelamento? Ele pode ser tanto na forma de bloqueios como na forma de contingenciamentos, ou os dois. E o que aconteceu é que justamente tivemos os dois para mostrar o total descompasso das contas públicas do governo Lula. Então, o que é o bloqueio? O bloqueio é irreversível. É claro que ele pode acabar sendo compensado lá na frente, mas ele não é um valor congelado que pode ser liberado depois. O bloqueio acontece quando o total de gastos supera o que é permitido pelo arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é extremamente permissivo, tem um percentual de aumento de 2,5% acima da inflação, mas o governo Lula é tão ruim em matéria de controle fiscal que ele consegue, com regularidade, superar isso aí. Então, os gastos nesse período, até abril, tá? Isso aqui é o relatório bimestral, era para ter tido algum grau de congelamento lá em março, não teve, porque não tinha nem orçamento aprovado ainda. Então, esse relatório agora apresentado, referente a janeiro, fevereiro, março e abril. Então, nesse período, as despesas superaram aquilo que o governo poderia ter gasto de fato. Então, nesse sentido aqui, só da parte da questão do congelamento, estamos falando de 10,6 bilhões de reais de bloqueio. As despesas previstas estão 10,6 bilhões de reais acima do permitido pelo limite do arcabouço. Mas tem uma outra parte que é quase o dobro disso aí, que é o contingenciamento, que se refere a receitas frustradas, que é um grave problema do governo Lula. Pode ter excesso de otimismo no orçamento aqui, certamente tem, e pode ter efeito da curva de Laffer também. Olha o tanto de impostos que o governo Lula criou desde que ele chegou ao poder. Isso inevitavelmente leva a uma menor arrecadação, na medida em que a alíquota vai crescendo demais, e a alíquota no Brasil já é elevada. Lá nos tempos do Bolsonaro, eu tinha falado em 2022, Bolsonaro cortou despesas, aliás, cortou impostos, e aumentou a arrecadação ainda assim. Ele teve superávit naquele ano, o que demonstra de forma inequívoca, na minha opinião, que o Brasil já estava na descendente da curva de Laffer naquela época. Então, aumentando a alíquota, você diminui a arrecadação. Bolsonaro reduziu a alíquota, a arrecadação subiu. Indo para o oposto da curva de Laffer, para a parte ascendente da curva. Então, o Lula está aqui, olha só, o contingenciamento, que é as receitas frustradas, o valor foi de 20,7 bilhões de reais, o que, no meu entender, demonstra que o governo, além de
superestimar demais as receitas está levando ferro já no sentido da curva de Laffer. Então, somando tudo, são 31,3 bilhões de reais bloqueados do orçamento deste ano. E leve em consideração que o governo não pode bloquear tudo, tá? Tem coisas que são obrigatórias. Ele vai consumir isso aqui nas despesas que são discricionárias. Provavelmente eles não têm sequer ainda o que vai ser cortado de valores em algum lugar aqui. O bloqueio é direcionado, geralmente, mais direcionado um pouco, contingenciamento não. Contingenciamento vai obrigar o governo a ter uma criatividade para manter tudo dentro daquilo que está estabelecido pela meta fiscal deste ano. Isso se o governo não mudar a meta fiscal desse ano, que é algo que não está fora das possibilidades, nunca está, por sinal. Mas o problema não para e o problema vai além. Além de anunciar esse congelamento de recursos, o governo anunciou aumento de impostos, no caso do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que era algo que já estava previsto, inclusive, de acontecer. O próprio Fernando Haddad disse que o governo já tinha essa intenção antes e aquela coisa toda. Então, olha o que aumentou aqui, né? O valor por exemplo, aqui para empresas, para operações de crédito, empréstimos e financiamentos, tinha aqui o valor, né, de contratação aqui de o IOF de 0,38%, com um valorzinho aqui ao dia, o teto de 1,88% ao ano. Agora o negócio pulou para 3,95% de teto ao ano. Olha, o aumento disso aqui é uma coisa absurda, também para empresas do Simples Nacional, empresas pequenas, empresas com pouco faturamento. O teto era 0,88% ao ano, vai para 1,95% ao ano. É o governo abocanhando cada vez mais de um valor que não é dele. Isso aqui é empréstimo, então o banco pega o valor que é do banco, é gerido pelo banco, é dos correntistas, obviamente, mas gerido pelo banco, é de alguém, então esse dinheiro empresta para uma empresa que vai devolver isso aí, vai pagar novamente com juros, e o governo se acha no direito de abocanhar uma parte disso. Por quê? Você me explica isso aí. Também o câmbio e gastos no exterior vão sofrer aqui um valor mais alto da tributação. Então, tinha aqui um IOF para alguns itens específicos e alíquota zero para importações, exportações, remessa de lucros e dividendos, entrada e saída de capital estrangeiro. Agora vai ter 3,5% sobre praticamente tudo, meu amigo. Olha aqui. Cartões internacionais, cartões de viagem pré-pagos, compra de moeda estrangeira em espécie, remessas ao exterior, empréstimos externos de curto prazo, aplicações financeiras no exterior. Meu amigo, quem está tentando fugir do real vai levar ferro nessa história para variar, né? Claro. E tem algumas coisas aqui que permanecem zeradas, mas são poucas. Tem aqui a alíquota para VGBL, Previdência, que 5% de IOF para planos de VGBL, meu amigo, uma coisa assim absurda de fato, que o governo acredita que vai arrecadar aí 61 bilhões de reais em 2 anos, roubando cada vez mais a população brasileira. Olha que coisa, o governo Lula não passou um dia sequer desses 2 anos de mandato diminuindo impostos, cortando impostos. Não, sempre aumentando, dioturnamente. É impressionante, a gente até perde as contas. Imposto sobre taxinhas, imposto sobre offshores, a tentativa ali de acabar com a desoneração da folha de pagamento, retomada de PIS e COFINS sobre combustíveis, muita coisa em matéria de impostos. Agora vem mais com IOF. E o Haddad não gosta de ser chamado de taxado. É impressionante isso aí. Só que não obstante toda a grana que o governo está roubando a mais do povo brasileiro do que já roubava antes, o governo não consegue fechar as contas. Olha o tanto que tem que congelar, 31 bilhões de reais em 4 meses. Faz as contas de quanto que isso aqui vai chegar até o final do ano, 100 bilhões de reais mais ou menos. É uma coisa completamente insana, um governo totalmente descontrolado do ponto de vista fiscal que vai passar a conta para o povo brasileiro, cortar gastos, fazer uma reforma fiscal decente, parar com esse negócio de ficar aumentando o salário mínimo acima da inflação, jamais, jamais.
aumentar impostos. É isso que vai acontecer. Quem que vai levar ferro nessa história? Todo mundo, porque esse negócio de IOF vai ferrar todo mundo no fim das contas. Vai causar aí um impacto ainda maior na vida do brasileiro de maneira geral. Enfim, é um governo completamente descontrolado e que sempre passa a conta para nós, o povo brasileiro. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.